amados irmãos e irmãs, bom dia com a graça e a paz do Senhor Jesus. É com alegria que nós chegamos aqui nesta manhã para adorar o Senhor na beleza da sua santidade e também aprendermos mais da sua santa e maravilhosa palavra. Gostaria de convidar a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia no livro do profeta Malaquias. Hoje nós estaremos encerrando a nossa série de exposições neste livro tão precioso, que tanto nos edifica e com certeza o Senhor falou ao nosso coração a partir das exposições do livro do profeta Malaquias. Se você perdeu alguma das mensagens anteriores da série, você pode ir no canal da nossa igreja e tem lá uma playlist com todas as exposições que fizemos, não só no livro de Malaquias, mas em outros livros da Bíblia. Malaquias capítulo 4, e desta feita nós vamos ler do verso 4 ao verso 6. Malaquias 4, de 4 a 6. As últimas palavras do Senhor no Antigo Testamento, a conclusão do livro do profeta Malaquias. Diz assim a palavra de Deus: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, os estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos orar ao nosso Deus? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por este privilégio, por esta rica oportunidade de mais uma vez estar diante da Tua igreja para expor a Tua palavra. E desde já, meu Pai, eu quero suplicar pela direção, pela iluminação do Teu Espírito, pois reconheço a minha pequenez e finitude para estar ministrando a Tua palavra diante do Teu povo. Mas eu quero Te agradecer por esta palavra, Te agradecer por esta série, pelo livro de Malaquias, por tudo aquilo que o Senhor já falou ao nosso coração ao longo desta série, e agora que estaremos concluindo a exposição deste livro, de mais um livro da Bíblia, eu quero louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, e pedir, Senhor, que estas últimas palavras do Senhor no Antigo Testamento, que esta conclusão do livro de Malaquias possa de fato impactar a minha vida e a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Fala ao nosso coração, Senhor, aquilo que nós precisamos e não pura e simplesmente o que nós queremos ouvir. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. O tema do nosso sermão, à luz desse parágrafo, deste último parágrafo aqui do livro de Malaquias, é as últimas palavras do Senhor no Antigo Testamento, / a conclusão de Malaquias, ou as últimas palavras do Senhor através de Malaquias. Alguém já disse, de forma apropriada, que as últimas palavras de alguém talvez possam ser as suas palavras mais importantes. As últimas palavras, o último pensamento.
Se não for o mais importante, talvez seja o mais significativo, porque são as últimas palavras. O texto que lemos, ele tem algumas características interessantes para a gente poder iniciar a exposição do mesmo. Primeiro, nós estamos diante das últimas palavras do profeta Malaquias. É claro que ele está falando em nome de Deus, ele está sendo usado por Deus, é um profeta, é a boca de Deus para o seu povo. Então, com certeza, depois de tudo que nós já vimos, essas últimas palavras, elas se revestem de um significado especial. É o arremate, é o último pensamento que o profeta está deixando para aquele povo. Mas não só isso. É que, quando eu levo em consideração que a palavra de Malaquias, que o pensamento de Malaquias aqui é o pensamento de Deus, são as palavras de Deus, isso já resume para nós a importância desse texto. Mas os estudiosos, quando olham para essa perícope, eles dizem o seguinte: o que nós temos aqui é uma interpolação ao livro de Malaquias, talvez algo que foi colocado depois. Domingo passado, quando eu terminei a exposição do capítulo 3, do verso 13 até o capítulo 4, verso 3, um irmão aqui da nossa igreja perguntou: pastor, por que o senhor não foi até o final? Qual é o critério que vocês, pregadores, utilizam para definir onde começar e onde parar? O critério é a unidade de pensamento, é o parágrafo, é aquilo que a gente chama de perícope. O desafio de todo pastor, de todo pregador, é quando ele lê o texto, ele saber onde o texto começa e onde o texto termina. Aquela unidade de pensamento. Então, o pastor não pode escolher de forma aleatória. E aí eu disse: olha, meu irmão, os últimos versículos, eles são à parte. Precisa ser destacado. Os estudiosos, quando olham para esse texto, dizem: o que nós temos aqui é um acréscimo. Um acréscimo, talvez de um escriba, de alguém mais à frente, que colocou esse texto, esse final, capítulo 4, verso 4 a 6, como uma espécie de resumo de tudo aquilo que Malaquias falou. Mas não só isso. É que essas últimas palavras aqui, eu coloquei o tema do sermão, as últimas palavras do Antigo Testamento, mas na divisão da Bíblia hebraica, nós temos aqui as últimas palavras que encerram aquela coletânea de livros do cânon hebraico chamados profetas. A Bíblia hebraica, ela está dividida entre lei, escritos ou profetas e salmos. Então, essas três divisões da Bíblia hebraica, nós temos muito claro. E aí, o livro dos profetas, que era um rolo só, ele era encerrado exatamente com o livro de Malaquias. E essas últimas palavras aqui, elas tanto servem para o livro de Malaquias, como no contexto judaico, na cultura judaica e no pensamento judaico, ela encerra muito bem o livro dos profetas, o rolo que contém todos os profetas lá do Antigo Testamento. Nós seguimos um cânon hebraico, mas com uma arrumação um pouco diferente. Então, Malaquias, ele vem aqui para o final do Antigo Testamento. E, mais uma vez, essas últimas palavras, elas também servem para encerrar todo o Antigo Testamento. Após essas palavras aqui de Malaquias, nós vamos ter um período de 400 anos de silêncio profético, onde Deus não fala nem por sonho, nem por visão, por revelação, por profetas. Deus só vai falar agora 400 anos depois, quando se levanta o mensageiro profetizado por Malaquias, e é uma voz que está clamando no deserto, João Batista. Então, após o encerramento disso aqui, 400 anos de silêncio profético, vindo ser rompido com a vinda de João Batista. Por que eu estou dizendo isso?
porque isso mostra a importância dessa perícope. A ponto de servir não só para encerrar os profetas do Antigo Testamento, para encerrar o próprio Antigo Testamento, e isso mostra para nós que esse texto tem algo a nos ensinar de forma muito profunda, clara e objetiva. Nós estamos, como eu disse, no apagar das luzes, no fechar das cortinas da antiga aliança, do Antigo Testamento, daquele antigo modo de Deus falar, como o reverendo Romeu fez referência aqui, que lá no passado, como diz Hebreus, Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas nestes últimos dias, e é estes últimos dias que Malaquias profetiza, nos falou pelo Filho, por Jesus Cristo. A outra coisa que eu quero destacar, meus irmãos, é que esse texto, ele, apesar de ser curto, ele é profundo e homileticamente ele é perfeito para quem prega. A princípio, quando eu li o texto, reli, lia de novo, só Deus sabe o que pregador passa, só Deus sabe. E eu lia, relia, e aí fui para os comentários, aí a maioria dos comentários tem um parágrafozinho bem pequenininho, vocês iam agora. Mas quando você começa a ler o texto, reler, orar sobre aquele texto e pesquisar, você começa a ver a beleza e a profundidade da palavra de Deus. Porque se você olhar para essa perícope, você vai ver que homileticamente ela pode ser dividida em 2 pontos. Não é um sermão presbiteriano de 3 pontos, de 2. Primeiro, o profeta nos chama a olhar para o passado. Lembrai-vos da lei de Moisés. Então nós vamos dar aqui um salto para o passado. Vamos olhar para o passado. Somos convocados a olhar para trás. Depois, o profeta nos chama a olhar para o futuro, onde ele vai falar do dia do Senhor, da vinda do mensageiro, onde ele vai falar da obra do Senhor na vida do seu povo. Então já tem aqui os 2 pontos, a divisão da mensagem, e se você quiser pregar domingo que vem em qualquer igreja que você for, está na bênção, não sou eu o dono, é o Senhor. Passado e futuro. Olhar para trás e olhar para frente. Trazer à memória algo de especial, e esse trazer à memória vai nos fazer olhar para frente, para aquilo que a palavra do Senhor nos fala. E a terceira coisa ainda, à guisa de introdução, que eu quero destacar aqui, para a gente poder entrar no texto, é que quando a gente olha para o texto, nós vemos que esse é um texto escatológico. Ele está dentro de um contexto escatológico. Lembra? Desde o capítulo 2, quando o povo começa a questionar sobre o Deus do juízo, onde é que está o Deus do juízo? Que o Senhor vem dizendo, olha, o Deus do juízo virá, ele vai fazer justiça, ele vai vir, mas quando ele vier, ele vai começar o juízo pela casa dele. O juízo começa pela casa de Deus. E aí o profeta passa a falar desse dia, esse dia do Senhor, esse dia onde os ímpios serão julgados, serão condenados, serão punidos por causa dos seus pecados, e os justos, aqueles que são filhos de Deus, servos de Deus, que temem a Deus, serão recompensados, serão de fato colocados na presença do Senhor para gozar das delícias do Senhor perpetuamente. Então esse texto, ele encerra essa visão escatológica de Malaquias, vai mostrar para nós essa vinda do profeta Elias, na pessoa de João Batista, conforme veremos, e ele fala dessa obra futura do Senhor. Mas em último lugar, eu não posso esquecer isso, é que esse texto termina de forma muito sombria. O Antigo Testamento fecha as cortinas com a palavra maldição. Aqui, para que eu não venha e fira a terra com maldição.
o Antigo Testamento, a antiga aliança, para com a palavra maldição. Mas quando a gente abre o Novo Testamento, nós já vemos que o Novo Testamento vem quebrando toda e qualquer maldição, porque o Novo Testamento abre com o Evangelho, com Jesus, aquele que é o Moisés, o verdadeiro legislador, dizendo: felizes, bem-aventurado, felizes são vocês. Então vamos para o texto e vamos pedir ao Senhor que fale o nosso coração e, de fato, nos edifique nesta manhã. Primeiro, vamos olhar para o passado e vamos olhar aqui o que é que Deus exige de nós nesta retrospectiva, nesse colocar os olhos no retrovisor, nas lentes do retrovisor. O que é que ele estava querendo dizer para o povo? Então o profeta diz: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízo. Lembrai-vos. Meus irmãos, cada palavra aqui é significativa. Não está por acaso. Primeiro ele diz: lembrai-vos. E ele não está dando uma opção para o povo. Ele não está dando um conselho. Ele não está aqui pura e simplesmente fazendo uma recomendação para aquele povo. Ele não está dizendo assim: povo de Israel, quando vocês estiverem bem, economicamente, socialmente falando, quando vocês estiverem assim, legal mesmo, lembre-se da lei de Moisés. Olha, povo de Israel, quando vocês tiverem assim um desejo no coração, tiver tudo dando certo na sua vida, lembre-se da lei de Moisés. Não. O que nós temos aqui é uma ordem, é um mandamento claro, objetivo. É Deus, através do profeta, dizendo: lembrem-se, tragam à memória, recordem, traga de volta ao coração de vocês. A palavra que é utilizada aqui de lembrar, né, no texto hebraico, traz exatamente esse significado de você resgatar aquilo que está no seu coração, aquilo que foi plantado no seu coração. Por que ele está dizendo isso? Por que ele não está dizendo assim: aprendam a lei? Ele está dizendo: lembrem-se. Lembrem-se. E é muito interessante que a expressão que ele está utilizando aqui, meus irmãos, ela vem lá do livro de Deuteronômio. Se você lembrar, você vai ver que Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros, e nós temos ali a formação do povo de Israel. E quando Deus tira o seu povo lá do Egito, e Deus lhe dá a lei, ele faz ali uma aliança com aquele povo, um pacto com aquele povo. Ele dá a lei. Moisés, você lembra da história? Ele sobe lá no Sinai, ele recebe os 10 mandamentos, a tábua da lei, ele desce, traz aquela legislação para o povo. Então ali Deus está firmando uma aliança com aquele povo fundamentado nesta lei, que iria regular todo esse pacto, toda essa aliança. E aquele povo recebeu a lei de Deus lá no Sinai. Só que o tempo foi passando, e lembra do contexto do livro de Malaquias? Os sacerdotes, que os seus lábios deveriam demonstrar conhecimento da lei, dos lábios do sacerdote as pessoas deveriam buscar o conhecimento, a instrução, aquilo que era a palavra do Senhor. Eles estavam prevaricando, eles estavam sonegando a lei para o povo. O povo, desconsiderando a lei, não estavam trazendo as ofertas devidas. O povo, desconsiderando a lei, estavam contraindo relacionamentos indevidos. Os homens abandonando suas esposas para casar com as mulheres adoradoras de deuses estranhos.
os solteiros ali, com relacionamentos mistos no meio do povo de Deus, eles estavam completamente alienados da lei. A lei que regulava o sacerdócio, a lei que regulava os sacrifícios, a lei que regulava a vida do povo. O maior problema daquele povo agora, pós-cativeiro, não é que eles não estavam fazendo culto, não estavam indo ao templo, não estavam oferecendo ofertas. O maior problema daquele povo é que eles estavam esquecendo a lei, a palavra de Deus, que era exatamente o que regulava o pacto, a aliança de Deus com aquele povo. E aí, nas últimas palavras do profeta, ele diz: lembrai-vos, tragam à memória de vocês, ao coração de vocês, à mente de vocês, lembrem-se da lei de Moisés. Lembre-se da lei de Moisés. Não esqueçam da lei de Moisés. E como eu disse, meus irmãos, essa ordem aqui é para o sacerdote, essa ordem é para o pai, é para a mãe, é para o filho, é para o povo de um modo geral, é para a igreja do Senhor no Antigo Testamento, para a igreja do Senhor no contexto da Antiga Aliança e para a igreja do Senhor no contexto da Nova Aliança. Lembre-se, é uma ordem, é um dever, é algo que deve estar gravado no nosso coração. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Como eu disse, você não vai entender esse texto se você não entender a aliança de Deus com o seu povo, o pacto de Deus com o seu povo. Deus tira o povo do Egito, Deus faz uma aliança com o povo lá no Sinai, Deus dá a lei que regula esta aliança, e quando você olha lá no livro de Deuteronômio, você vai ver que Moisés está agora repetindo, através de discursos, de pregações, de sermões. O livro de Deuteronômio são sermões de Moisés, repetindo a lei, trazendo à memória a lei. E por isso que quando você olha lá em Deuteronômio, você vai ver mais de 17 vezes: lembrai-vos, 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 lembrai-vos. E agora Malaquias, usado pelo Senhor, ele traz a mesma linguagem lá do livro da lei do Pentateuco: lembrai-vos. Lembrai-vos de quê? Da lei de Moisés. O que era a lei de Moisés? A lei de Moisés não era nada mais, nada menos do que a palavra de Deus revelada ao povo. A lei de Moisés. Mas essa lei, o texto diz aqui, que o Senhor lhe prescreveu lá em Horebe, lá no Monte Sinai, quando fez o pacto. E essa lei, ela tinha estatutos e juízo. É muito interessante isso aqui, como o profeta está sendo objetivo com aquele povo. Como Deus está falando assim de forma muito clara com aquele povo, onde estava o problema daquela nação. Onde estava o problema do povo. Porque quando você olha para a lei, para o Antigo Testamento, você vai ver que, por causa desse pacto, dessa aliança, Deus regulou a nação, a vida da nação, à luz da sua lei, da sua palavra. E aquela lei que Deus deu a Moisés, lá no Monte Horebe, lá no Monte Sinai, aquela lei, ela tinha os estatutos e ela tinha os juízos. Ela tinha as ordenanças e ela tinha os juízos. E o povo estava esquecendo desses aspectos da lei. Eles estavam esquecendo de que Deus deu a lei, Deus deu a sua palavra, Deus deu aquele código para eles, que regulava a nação, e que ali não tinha somente as prescrições, os estatutos, os mandamentos, mas ali tinha também a cláusula de juízo. Se o povo obedecesse
aos mandamentos, aos estatutos, o povo seria abençoado. Se o povo não obedecesse na própria lei, e eles estavam esquecendo isso, dizia lá o juízo que Deus traria sobre a nação. Basta você ler Deuteronômio 28, quando ele diz: as palavras que hoje te ordeno estarão na tua boca, no teu coração. Você vai inculcar o seu filho ao sentar, ao levantar, andando pelo caminho. Você vai ensinar essa palavra. Aí você chega lá no final do livro, mais uma vez, ele está dizendo: olha, se vocês me ouvirem, se vocês derem ouvido à minha palavra, vocês vão ser abençoados no campo, vocês vão ser abençoados na cidade, vocês vão ter uma colheita abençoada. Mas se vocês não me ouvirem, se vocês não derem ouvidos, vocês vão ser amaldiçoados em casa, no campo, aonde vocês estiverem. Leis, estatutos e juízos. E o povo esqueceu. E o pior é que, por não cumprirem a lei de Deus, eles estavam debaixo de crise econômica, crise social, crise religiosa, crise política, e querendo colocar a culpa em Deus. Ah, o Senhor não nos ama. Ah, o Senhor só se agrada daqueles que não prestam. Ah, o Senhor não faz justiça. Onde é que está o Deus do juízo? Aí os sacerdotes, de forma muito cínica: ah, Senhor, o Senhor está dizendo que nós, os sacerdotes, não estamos lhe honrando. Em que nós não estamos lhe honrando, Senhor? Vocês não estão ensinando a lei para o meu povo, vocês não estão pregando de forma correta, vocês não estão trazendo os dízimos e as ofertas, vocês não estão cumprindo a lei, os estatutos, os mandamentos que eu ordenei. E por causa disso, juízo. As colheitas, as famílias destruídas, os casamentos destruídos. Por quê? Porque não estavam lembrando dos mandamentos e do juízo. O que é que nós podemos aprender daqui, meus irmãos, já de cara, para aplicar na nossa vida? Primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção é isso. Meu querido, você já conhece a palavra de Deus. Você já sabe a lei de Deus. Você é um privilegiado. Você, principalmente, que faz parte da igreja, que já nasceu na igreja, que convive na casa do Senhor, não venha me dizer que você não conhece a Bíblia. Você conhece a Bíblia. Você conhece a palavra de Deus. Nós vivemos em uma nação cristã, que foi cristianizada ou evangelizada. Não vou entrar aqui nesse mérito. Mas o fato é que nós não somos uma nação completamente pagã, que não conhece a lei de Deus, que não conhece a palavra de Deus, alienada das coisas. Não! Desde a fundação do nosso país, do descobrimento do nosso país, que a palavra de Deus está aqui. Então o nosso problema não é falta de conhecimento, de acesso às Escrituras, de termos contato com a Bíblia, com a palavra de Deus. O nosso problema é lembrar. E lembrar aqui, preste atenção, que quando Moisés usa essa expressão lá em Deuteronômio, e quando Malaquias está dizendo aqui, lembrai-vos, lembrar aqui não é simplesmente trazer a memória. É algo muito mais profundo. Não é simplesmente você decorou versículos, decorou sermões, você conhece a estrutura da Bíblia. Lembrar aqui é você resgatar no seu coração, na sua alma, no seu ser mais interior, o compromisso com essa lei, com essa palavra, com essa aliança que Deus fez com você. Não é simplesmente trazer a memória. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu queria chamar a sua atenção para isso. Você se lembra da palavra de Deus, da lei de Deus? Você se lembra daquilo que o Senhor tem dado para você? O povo de Israel havia recebido aquela lei, a lei tinha sido transmitida, Moisés ensinou o povo a lei, Moisés, antes de morrer, reuniu o povo,
trouxe à memória daquele povo a lei em 5 ou 6 sermões, repisou a lei na cabeça daquele povo. Mas passaram os anos, e o profeta está dizendo assim: lembrem-se da lei de Moisés, lembrem-se da palavra de Deus, lembrem-se. Eles tinham a lei, os sacerdotes tinham acesso à lei, mas eles não estavam lembrando da lei da forma correta. O maior problema do Brasil hoje, da igreja evangélica brasileira, não é que nós não temos conhecimento da palavra de Deus. Pelo contrário, nós temos a Bíblia na nossa língua, nós temos a Bíblia em várias versões, nós temos a Bíblia em vários formatos, nós temos a Bíblia em áudio, nós temos a Bíblia no YouTube, pessoas gravando a Bíblia, nós temos todo tipo de Bíblia, nós temos a linguagem mais simples, a linguagem mais difícil, nós temos acesso à palavra de Deus, não tem desculpa. Ah, pastor, mas eu não sei ler, tem a Bíblia em áudio. Se você tem um celular, você consegue botar a palavra de Deus ali e ouvir. Você tem acesso à palavra. Ah, mas eu leio e não consigo interpretar. Está cheio de pregações, de pastores pregando, de recursos, de igrejas. O nosso problema não é falta da palavra, não é questão do acesso à palavra. O nosso problema é lembrar-se da palavra. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. Lembre-se dessa lei, a qual lhe prescrevi em Horebe. Não é a palavra do homem. O homem é o servo, é o homem de Deus. Foi Moisés que trouxe, foi Moisés que ministrou, foi Paulo, João e tantos outros, servos do Senhor, pastores que ministram a palavra, que levam a palavra. Mas essa palavra é do Senhor. Sabe por que você tem que se lembrar? Não é porque é palavra do reverendo Diogo, do reverendo Romeu, do reverendo A, B ou C. Você tem que lembrar porque é a palavra que foi prescrita pelo Senhor. Pelo Senhor. Agora, olha o que o texto diz. Eu vou lembrar de quê? Da palavra. Mas eu vou lembrar que essa palavra tem estatutos, tem mandamentos e tem juízos. Porque aqui também é interessante, né? Nós somos uma nação cristianizada ou evangelizada, e as pessoas se lembram da palavra, mas do Salmo 23, Salmo 91, se lembra assim dos textos, né? Palatáveis, que traz bênção. As pessoas gostam demais de ouvir aqueles textos que falam o coração assim de forma doce. Quem lembra das caixinhas de promessa? Não sei se vende mais, mas a caixinha de promessa fez um sucesso no nosso país. Era uma caixinha cheia de versículos, e aí você tirava, eu vou ver aqui o que Deus tem para mim hoje. Tirava um versículo, uma promessa. A palavra de Deus para mim, uma promessa, só tinha promessa. E eu lembro de uma vez, eu ouvi um pastor que ele disse assim: eu vou fazer uma caixinha, que eu quero ver se alguém vai comprar. Eu vou botar só aqueles versículos, assim, pancada, que quando o irmãozinho orasse, que ele botasse a mão assim, tirou o versículo, ó filho do capeta. Eu quero ver se o cara vai dizer. Meus irmãos, não esqueçamos que a palavra de Deus tem as bem-aventuranças, a palavra de Deus tem a revelação de um Deus de amor, de um Deus de misericórdia, de um Deus cheio de compaixão, de um Deus maravilhoso, de um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a palavra de Deus também tem juízos. Ela também fala de um Deus que é justo, que é santo, que é perfeito, que é fogo consumidor, que é Senhor dos exércitos, que virá um dia como juiz para julgar. Então, cuidado quando você olha para a Bíblia só
pescando mandamentos, pescando os textos palatáveis e esquecendo que na palavra de Deus tem não só estatutos, mandamentos, bênçãos, promessas, mas tem juízos. Juízos. Eu pergunto para você, respondendo do seu coração, você tem lembrado da palavra de Deus? Você tem trazido ao seu coração a palavra de Deus? Você tem tido um compromisso com a palavra de Deus? Você tem procurado viver a palavra de Deus? Você tem procurado meditar nas promessas, nos estatutos, mas também nos juízos? Você tem parado para ver realmente que Deus, nessa aliança que Ele fez conosco, Ele tem exigências e Ele tem juízos. E quando nós contrariamos a sua palavra, nós vamos pagar um preço, assim como o povo de Israel estava pagando naquele contexto. Você tem feito isso, meu querido? Minha querida irmã? A minha pergunta para você e para mim, estou pregando para você e para mim, é: quando foi a última vez que você de fato leu a Bíblia? Meditou na Bíblia? Quando foi a última vez que você de fato parou para refletir na sua leitura, na pregação que você ouviu, no que você já aprendeu até hoje? Quantas vezes? Quando foi a última vez? Irmãos, eu não estou falando aqui simplesmente de ler para bater a capa. Por favor. Eu defendo que você possa fazer um programa de leitura sem problema algum. Não é pecado, não. Mas também não adianta você pegar e ler de Gênesis a Apocalipse ou ler o Novo Testamento em 30 dias e não meditar, não refletir, não trazer à memória, não fazer com que aquilo brote no seu coração. Nós precisamos disso. Durante esses praticamente 2 meses que eu preguei o livro de Malaquias, eu li o livro de Malaquias com algumas exceções todos os dias praticamente. E esta semana, mais uma vez, lendo, relendo, pensando, refletindo, lendo os comentários, ouvindo pregações na internet. E meus irmãos, como é interessante, como a palavra de Deus, ela é profunda. Você leu 10, 15, 20 vezes, e há aquele momento em que o texto salta aos seus olhos, brota e chama a sua atenção. E é nessa hora que você tem que parar e refletir e aplicar na sua vida não só os mandamentos, mas os juízos do Senhor. Oh, meus irmãos, nós vivemos uma geração analfabeta da Bíblia. Nós somos analfabetos de Bíblia. Nós vivemos no melhor dos tempos, onde temos Bíblia de jogar no lixo, e ao mesmo tempo, no pior dos tempos, onde o povo protestante, não estou falando dos lados de fora não, protestante, não conhece a Bíblia. Não conhece a palavra de Deus. Eu vim no seminário. Primeiro dia de aula, o professor chegou e disse: estamos aqui com seminaristas na casa de profetas, uma casa com mais de 100 anos, passaram pelo conselho, pelo presbitério, fizeram vestibular. Vamos ver aqui como é que é o conhecimento bíblico dos futuros doutores da nossa igreja. À medida que eu for chamando, aqui na chamada, vocês vão colocando o nome do livro da Bíblia no quadro. Passou o Pentateuco, já tinha colega errando. Oh, meus irmãos, uma geração que não conhece a palavra de Deus, não tem do que lembrar da palavra de Deus, e não conhecendo nem lembrando da palavra, dos estatutos, dos juízos, é uma geração que vai viver uma vida que não agrada a Deus, que não está de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. E aqui fica um alerta para nós, os pregadores.
Porque, como eu disse, esse mandamento aqui agora é geral. O que o Senhor falou contra os sacerdotes lá no capítulo 2? Vocês não estão honrando o meu nome, porque dos lábios do sacerdote deve brotar o conhecimento, e da boca dele o povo deve buscar a instrução, o mandamento, a lei. O sacerdote sacrificava os animais, o sacerdote cuidava de toda aquela parte litúrgica, mas o sacerdote tinha que ter o conhecimento, a perícia na lei, para dizer assim: olha aqui, César, esse sacrifício não pode, esse animal aqui não pode, essa forma de sacrificar aqui não é a correta, a palavra de Deus diz assim. Mas se nós vivemos uma geração onde os próprios pastores são analfabetos de Bíblia, onde os pastores conhecem Foucault, Marx, seja lá quem for, mas quando vai citar a palavra de Deus, erram. Irmãos, eu fico escandalizado quando eu vejo um pastor, eu não estou dizendo um lapso de memória às vezes, estou dizendo isso, mas eu fico escandalizado quando eu vejo um pastor que cita a história geral, a filosofia, psicologia, cita tudo do mundo, quando vai citar a Bíblia, o miserável erra. Tem alguma coisa errada. Não tem intimidade mais com a palavra de Deus. Os nossos pais lá atrás não tinham tanta informação como a gente tem, aí vivia lendo a Bíblia, meditando, se aprofundando na palavra de Deus. Quando abria a boca era a palavra de Deus. Mas quando o sacerdote está vendido, quando ele não tem compromisso mais com a palavra de Deus, quando a palavra de Deus já não mexe mais com ele, quando ele não crê na suficiência, na inerrância, na eficácia da palavra de Deus, aí ele vai negociar. E quem perece? O povo. Porque, meus irmãos, a igreja evangélica brasileira está carente da palavra, a começar dos púlpitos. Olha no YouTube. Visita algumas igrejas. Veja alguns sermões. Veja o que muitos pastores fazem no púlpito: lê o texto e, como diz o pastor Hernandes, abandona o texto e nunca mais volta para o texto. E você fica lá: por que esse miserável leu esse versículo? Se ele não vai explicar, se ele não vai pregar, por que ele leu esse texto se ele não tem compromisso com esse texto? Pastores que não conhecem a palavra de Deus. E aí, vamos contar história, vamos contar piada, vamos animar o povo, vamos trazer para o púlpito psicologia barata, filosofia barata, vamos trazer para o púlpito empreendedorismo, quando o povo está ali para ouvir a palavra de Deus. Lembrai-vos, não de Marx, não de teólogo A, B ou C, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que eu lhe prescrevi em Horebe. Da lei de Moisés. Se eu quiser ouvir filosofia, eu vou para a universidade. Se eu quiser ouvir empreendedorismo, eu vou para o Sebrae. Se eu quiser escutar psicologia, eu vou para uma palestra. Quando eu saio de casa para ir para uma igreja, eu estou indo para ouvir a palavra de Deus. Isso aqui é um púlpito para a exposição da palavra de Deus. E a igreja deve exigir isso dos seus pastores. Lembrai-vos da palavra. Agora, quando o pastor está comprometido e a igreja está comprometida, já era, meu irmão. Tem igreja no nosso país que não tem mais púlpito. Tira o púlpito, como uma igreja fez há um tempo atrás lá em São Paulo, bota um ringue para animar a galera. Tira o púlpito, vamos fazer teatro, vamos fazer festa, vamos dar o que o povo quer. Não se tem mais exposição da palavra de Deus. Lembre-se da palavra. Lembre-se da palavra na sua casa, para a sua família, para os seus filhos. Não dependa só da igreja. Não dependa só do que o pastor dá. Não dependa só do que os outros estão colocando na sua boca. Não. Lembre-se da palavra. Os nossos pais puritanos iam para o culto, participavam do culto. Quando terminava o culto, iam para casa, iam rever o sermão do pastor, que era bíblico, não era contar piada, não era outra coisa, era exposição. E aí iam ao redor da mesa, não falar mal do pastor, não falar mal da igreja, mas dizer assim: o que nós aprendemos hoje na palavra de Deus? Iam repassar o sermão com a família, porque era a exposição da palavra de Deus.
A palavra de Deus tem encontrado prioridade na tua casa, meu irmão? Tem. Mas vamos caminhando. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, para toda a igreja, a saber, estatutos e juízos. Olhe para o passado, lembre-se da palavra, lembre-se da lei, não despreze, a prioridade é a palavra de Deus. A palavra de Deus. O púlpito não está no centro por acaso. Os reformadores, quando tiraram a mesa dos sacramentos e colocaram ao lado, ou colocavam abaixo, era para dizer, a palavra é o centro, e é essa palavra que dá autoridade para os sacramentos, para a ceia e para o batismo. Na igreja romana, a mesa do sacramento está no centro e o púlpito está de lado. Porque na teologia católica, o sacramento é que tem um significado mais especial. Não. Na tradição ortodoxa, protestante, reformada, o centro é o púlpito, porque o púlpito é a exposição fiel da palavra de Deus, como dizia Calvino. O púlpito é o trono de onde Deus governa o seu povo, a partir da exposição fiel da Escritura. O púlpito não está no centro para o pastor aparecer. Não, senhor. O destaque não é o pastor, o destaque é a palavra de Deus, a palavra do Senhor que mostra o caminho. Então, lembre-se disso. Aí ele diz, agora vamos olhar para o futuro. Eu conclamei vocês a olhar para o passado, para a palavra, para a aliança, para o pacto, para tudo aquilo que aconteceu no Horebe, e agora eu quero que vocês olhem para o futuro. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha que dinâmica tremenda. Povo de Israel, igreja presbiteriana do Pirangi, eu conclamo vocês a olharem para o passado, e olhar para o passado lembrando que Deus deu a sua lei, deu a sua palavra, os seus estatutos, os seus juízos, através do seu servo Moisés. E ele continua dando essa palavra através dos verdadeiros profetas, dos verdadeiros servos do Senhor. Ele continua dando. Mas agora vamos dar uma olhada para o futuro. E aqui, louvado seja o Senhor, porque ele estava falando para o povo de Israel olhar para o futuro. Nós que vivemos na nova aliança, nós já tivemos essa profecia cumprida para as nossas vidas, mas ainda tem um aspecto futuro nela. Porque ele diz assim, eis que vos enviarei o profeta Elias. Ele está olhando lá para frente. E a pergunta é, por que ele está dizendo que virá o profeta Elias? Por que ele está trazendo essa palavra para o povo? Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. O terrível dia do Senhor. Elias é a figura talvez de maior destaque no Antigo Testamento quando se fala de profeta. E se você olhar para o texto, você vai ver uma coisa interessante, porque quando a gente olha para o Antigo Testamento, principalmente à luz do Novo Testamento e do que Jesus falou e do que os escritores neotestamentários falaram, como é que se divide o Antigo Testamento? O Antigo Testamento é dividido entre lei, representada aqui por Moisés, e os profetas. E quando se fala da lei, nós estamos falando aqui dessa figura simbólica de Moisés. Deus deu a lei através de Moisés, o seu servo. Então ele já disse, lembre-se de Moisés, ou lembre-se da lei de Moisés, meu servo, a lei que eu prescrevi. Aí agora ele vai usar o outro símbolo da antiga aliança, que não mais está falando pura e simplesmente da lei, dos estatutos, dos juízos, de todo aquele arcabouço doutrinário da aliança, mas ele está falando agora da instituição profética, e ele pega a figura de Elias. Quem foi Elias? Nós ministramos aqui uma série sobre a vida do profeta Elias, tem no canal da nossa igreja, eu acho que umas 10 mensagens sobre o profeta Elias.
Elias foi aquele que Deus levantou no momento em que o povo estava, mais uma vez, assim como agora aqui que Malaquias denuncia, desviado do Senhor. O culto estava corrompido, os sacerdotes estavam corrompidos, a lei de Deus não estava sendo proclamada da forma correta, e Elias é aquele que vai se levantar lá no Antigo Testamento, como boca de Deus, como um profeta de Deus, para chamar o povo ao verdadeiro culto ao Senhor, a prestar um culto ao Senhor que lhe é devido. E ele vai enfrentar os profetas de Baal, ele vai enfrentar toda aquela estrutura pagã, corrompida, e vai restabelecer o culto ao verdadeiro Deus, da forma como ele exige, da forma como ele manda. Então Elias é esse símbolo aqui de um verdadeiro profeta, de alguém que é boca de Deus e que chama o povo à restauração de um culto correto. Aí o Senhor aqui diz: eis que eu enviarei o profeta Elias. Por quê? O profeta Elias? Porque mais uma vez o povo estava corrompido, o sacerdote estava corrompido, o culto estava corrompido e precisava de um Elias para chamar o povo a arrependimento, para que eles pudessem prestar um verdadeiro culto ao Senhor. A grande questão aqui é: quem é esse Elias no Novo Testamento? E aí, se você olha Mateus capítulo 3, se você olha outros textos nos evangelhos, e principalmente Lucas 1,17, você vai ver que essa profecia aqui, ela está apontando para João Batista. Ele é o Elias. Jesus disse assim: ele é o Elias que haveria de vir. E ele vem pregando arrependimento, batismo de arrependimento, chamando o povo à conversão, à restauração de vida, a viver de acordo com a palavra de Deus, com a aliança, com o pacto que Deus estabeleceu com aquele povo. E ele aponta para a chegada do Messias e para o dia do Senhor. E quando a gente olha o Novo Testamento, eu não quero entrar nesse detalhe, nós vemos que João Batista não é uma reencarnação de Elias, ele vem no espírito, no poder, no mesmo ministério, em um contexto semelhante ao de Elias, e ele vem como esse profeta para chamar o povo ao arrependimento. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e glorioso dia, ou terrível dia do Senhor. O que é que esse texto traz para nós aqui, meus irmãos? A misericórdia de Deus para com aquele povo. Veja, desde o capítulo 3, metade do capítulo 3, que Deus está falando de um dia de juízo. O dia do Senhor. O dia em que Ele vai purificar o seu povo, em que Ele vai condenar os ímpios, os corruptos, onde Ele vai mostrar a diferença entre o justo e o ímpio. Esse grande e terrível dia do Senhor, esse dia que todos os profetas falaram. Mas ele poderia simplesmente dizer assim: vai vir um dia terrível, um dia de julgamento, um dia de juízo, e pronto, você que se vire. Mas é assim que ele está fazendo? Não. Ele está dizendo: povo de Israel, vai vir um dia terrível, o dia do Senhor, o dia que vocês tanto almejam, tanto pedem aí de justiça, vocês não têm noção do que vocês estão pedindo, porque vai ser juízo mesmo. Agora, o Senhor quer que você se prepare para esse dia. E como é que você vai se preparar? Primeiro, lembrando da palavra dele. Se você quer escapar nesse dia terrível, nesse dia do juízo, nesse dia que será de choro e ranger de dentes, lembre-se da lei, lembre-se da palavra. E mais, não só ele conclama o povo a lembrar-se da lei, mas ele diz: eu vou enviar um profeta, assim como Elias, lá no Antigo Testamento. Deus poderia ter deixado aquele povo lá, meus irmãos, se arrebentar. Mas Deus levantou Elias, num tempo de crise, num tempo de afastamento de Deus, de um culto corrompido. Deus levantou um profeta que pagou um preço alto, mas um profeta que veio e chamou o povo ao arrependimento.
Isso é misericórdia de Deus, é graça de Deus. Quando Deus coloca um verdadeiro profeta diante do seu povo, na sua vida, isso é graça, é amor, é misericórdia de Deus. Ele diz: o dia terrível vem, mas antes desse dia eu vou enviar Elias. Eu vou enviar João Batista agora, que é o Elias que haveria de vir, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aí passa 400 anos, o povo está corrompido, abre-se as cortinas do Novo Testamento, aí vem aquela voz no deserto, clamando e dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos. O que eu tenho que fazer? Se você recebe o salário, não cobre suborno, não faça isso, não faça aquilo, cumpra a lei de Deus, viva de acordo com a palavra de Deus. E João começa a pregar batismo de arrependimento, começa a pregar mudança de vida, começa a trazer uma palavra de restauração para a vida daquele povo, preparando aquele povo para a vinda do Senhor. O que é isso? Misericórdia de Deus. O que nós podemos aplicar aqui para a nossa vida? Meu querido irmão, eu não sei se foi John MacArthur que falou isso, não interessa quem foi, o importante é que seja verdade. Quando uma igreja tem um ministro fiel, um verdadeiro profeta de Deus, essa igreja tem que encarar isso como um presente de Deus para ela. Porque o maior juízo de Deus para uma igreja é quando ele permite que um falso profeta suba no púlpito, porque aquele povo vai ser desviado do caminho do Senhor, e no dia do juízo aquele povo será punido. Sabe por quê? Porque existe uma aliança aqui. O povo também não é inocente, não. O falso profeta e o povo muitas vezes se unem. Agora, quando Deus coloca um verdadeiro profeta, um Elias, que não vai fazer cosca nos seus ouvidos, não vai estar adulando você, mas vai estar chamando você e a sua casa, e a liderança, o povo de um modo geral, ao arrependimento, e vai dizer: ei, existe um dia de juízo. Que loucura é essa que vocês estão fazendo? Quando Deus levanta um Elias, preparando o seu povo para o dia de juízo, é misericórdia, é graça, é compaixão. Se você não der ouvidos e você for julgado lá na frente, aí o problema agora é com você. João Batista veio anunciando o evangelho, anunciando a palavra, pregando arrependimento, chamando o povo ao arrependimento, fazendo uma limpeza na vida do povo, pregando esse batismo com o Espírito Santo e com fogo, dizendo que o Senhor já tinha a sua pá, que limparia a sua eira. E João Batista é esse profeta de Deus que vai chamar a nação, a casa, à ordem. Vai perder a cabeça, porque o verdadeiro profeta nem sempre é bem visto. Nem sempre. O verdadeiro profeta, ele não vive muito em jantares, em reuniões sociais. O verdadeiro profeta, ele não recebe aplausos. O verdadeiro profeta, muitas vezes ele perde a cabeça. Talvez hoje não literalmente, mas ele perde igreja, ele perde amizades, ele perde relacionamentos. Ele deixa de receber convites para determinados eventos, porque ele foi um profeta de Deus ali. João Batista perdeu a cabeça, mas não perdeu a dignidade, não perdeu a missão, não perdeu a honra, não deixou que aquela geração se corrompesse totalmente. Ele foi um profeta de Deus, foi o Elias de Deus no meio daquele povo, dizendo: vocês não podem se dobrar a Baal, vocês têm que se voltar para o Deus vivo, para o Deus verdadeiro. Preparem-se para o dia do Senhor. Então, meu querido, se você tem um pastor assim, ore por ele, zele, ame, honre, faça o que você puder fazer para que essa pessoa continue de pé.
Porque o que tem de falso profeta, de gente que só está preocupado com a lã, com a gordura, com o status, com o bem-estar pessoal, não é brincadeira. Ah, pastor, o senhor está vendo isso aqui? Irmão, não vamos falar isso não, porque senão eu vou perder aquele irmão que é ricão da igreja. Caminhando para a conclusão, dia do Senhor. Deus nos chamou para preparar o povo para esse dia, para nos alertar para esse dia. E aqui, meus irmãos, preste atenção a uma coisa interessante, que essa profecia de Malaquias, que ele está olhando para o futuro escatologicamente, ela já se cumpriu em parte com a vinda de Jesus. Por que eu digo em parte? Porque se você olhar, todo o contexto aqui é um contexto de dia de juízo, dia terrível. E João é esse Elias que viria falando desse dia, falando desse juízo de Deus, onde ele diz, olha, vai vir o dia do Senhor, o dia de juízo, o dia terrível. Mas quando você olha o Evangelho, talvez a gente olhe assim e diga, a profecia está errada. Porque Jesus veio falando de bem-aventurança, Jesus veio salvando, curando, libertando, chamando o povo para estar junto dele. Sim. Por quê? Porque o Senhor veio, iniciou estes últimos dias, esse dia do Senhor já começou com a vinda de Jesus, mas de forma completa, perfeita, é na segunda vinda. Agora, os Elias de Deus estão anunciando arrependimento. Agora os Elias de Deus estão chamando o povo a cultuar a Deus da forma correta. Agora os Elias de Deus estão pagando um preço por causa dessa mensagem. Agora os Elias de Deus estão dizendo, arrependam-se, convertam-se, mudem de vida, voltem-se para o Senhor, cultuem ao Senhor da forma correta. E o Senhor já veio, mas um dia ele virá de forma definitiva, onde ele julgará todos diante dele. E aí, meu irmão, não tem mais chance. Não tem meio termo. Aí vai ser separação entre os que são de Deus e os que não são de Deus, entre aqueles que servem a Deus e os que não servem. Aí será um dia terrível. Eu pergunto para você, você crê nisso aqui? Se você crê, meu irmão, algumas coisas têm que acontecer com você. Primeiro, você tem que se lembrar mais da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que está falando desse dia. Segundo, você tem que se preocupar mais com a sua vida. Não é por causa do pastor Diogo ou do pastor Romeu, a gente não vai atrás de você não. Nós não somos delegados para estar cuidando da vida de ninguém. Eu tenho dificuldade de cuidar da minha vida. Terceiro, você tem que se preocupar, em primeiro lugar, com os seus. Oh, meu querido irmão, quantos dos nossos estão partindo e enfrentarão esse dia e nós não pregamos para eles arrependimento, mudança, conversão, vida com Deus? Isso aqui é sério, gente. Não estou falando aqui de mudança de religião, por favor. Não é você sair do catolicismo e vir para a igreja presbiteriana ou para a Assembleia de Deus. Isso, trocando em miúdos, não significa nada. Se não houve de fato mudança, conversão, se você não acredita de fato que haverá um juízo e que Deus tem algo preparado, tanto para os que se perdem como para aqueles que serão salvos, a salvação no seu Filho Jesus. Então você tem pregado para a sua família, você tem pregado para os seus filhos, você tem trazido essa palavra para a vida daqueles que você ama, ou você vai perder a sua família, ou você vai perder aqueles que você ama. Você tem pregado isso para as pessoas que trabalham com você, que convivem com você. Você tem levado essa palavra, você tem levado esse evangelho. Todos os dias, pessoas passam
no nosso caminho. E muitas vezes elas passam e estão indo direto para o juízo. E a gente não falou do Evangelho para elas. E a outra coisa, meu querido irmão, minha querida irmã, será que a igreja que você faz parte, ela tem pregado esse verdadeiro Evangelho? Ou ali tem só o nome de igreja, mas não é igreja de verdade? Porque essa mensagem sumiu dos púlpitos. A turma hoje é pão e circo, é festa. Falta o verdadeiro Evangelho. É claro, eu não estou dizendo aqui que o pastor, porque tem alguns aí também na internet que é só pancada, meu irmão. Eu não estou falando aqui do exagero, mas eu estou falando que se você escuta um pregador, se você escuta um pastor, e a mensagem dele é só 4 passos para a vitória, 5 passos para conquistar, é casamento, é roupa, é isso, é aquilo, e ele nunca fala do juízo de Deus, da palavra de Deus, do dia terrível do Senhor, da volta de Jesus, você pode estar diante de um falso profeta, não de um verdadeiro homem de Deus. Você foi à igreja o ano inteiro e você não ouviu o Evangelho. Cuidado. Ah, pastor, mas é um ambiente bom, social, tem isso, tem aquilo. Inclusive, pastor, lá tem um espaço agora para pet. Vou mudar, vou sair de Pirangi, vou para a igreja tal, porque lá tem não só departamento infantil, tem isso, tem aquilo, mas tem um espaço para pet. As pessoas estão escolhendo igrejas hoje pela comodidade. E tem 2 erros graves. Primeiro, a pessoa não quer construir, ajudar para construir, para formar. A igreja está com problema de departamento infantil, ao invés de você mudar de igreja, se prontifique para ajudar. O grupo de louvor da igreja não está bem? Em que você pode ajudar o grupo de louvor? O que você pode fazer? Mas é uma covardia quando a sua igreja está precisando, Deus está lhe dando a graça de você estar ali para fazer a mudança naquela comunidade, para abençoar aquela comunidade, e você de forma cínica sai dali para a igrejona que já tem tudo, porque você lá você vai ficar acomodadozinho no seu canto. Mas o que eu estou dizendo é que as pessoas estão escolhendo igreja por comodidade, é o estacionamento, é isso, é aquilo. Você está achando que eu falei do pet por acaso? Uma pessoa ligou para Giovana, foi Giovana? Perguntando se a nossa igreja tinha um espaço pet, porque ela não podia deixar a filhinha dela, que quando ela sai de casa fica com depressão, a cachorrinha, ela não pode deixar, então para ela vir para o culto tinha que vir com a cachorrinha. Eu amo animais, eu amo os animais, mas o que está acontecendo hoje é uma inversão de valores, é algo terrível. Eu tenho um colega pastor que mora num condomínio, e a pessoa abandonou a mãe, botou a mãe no abrigo, porque não dava para ficar com a mãe e o pet. Então o que ela fez? Ao invés de abrir mão do pet, ela pegou a mãe e botou no abrigo, para ficar com o pet, porque o pet... Então cuidado, meu querido, escolha uma igreja onde tem a palavra de Deus, onde tem um verdadeiro pastor, onde o Evangelho está sendo pregado, onde você e sua família estão sendo preparados para esse grande e terrível dia do Senhor, que vai ser terrível para os ímpios, mas para aqueles que já dão ouvidos à palavra de Deus vai ser um dia de graça, de misericórdia, de festa, vai ser uma apoteose de poder, de alegria na presença do Senhor, para aqueles que dão ouvido à palavra do Senhor. Agora sim, concluindo. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Irmãos, eu confesso a vocês que eu li esse texto umas 50 vezes. Eu digo, o que ele quer dizer aqui? Fui para o texto original, converter. Mudança, volta, não ajudou não. Fui olhar alguns sermões, eu acho que não é isso não. O que ele quer dizer? Que esse Elias, que é o João Batista, ele iria converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, antes desse grande dia, para que o Senhor não viesse ferir com maldição. Depois de pesquisar muito,
posso estar errado, mas a gente aprende uma regra básica de hermenêutica, que é: o texto tem que ser interpretado à luz do seu contexto. Malaquias não pode estar falando algo para aquele povo que aquele povo não tenha noção do que ele quer dizer. Tem que ter alguma ligação com todo o livro de Malaquias. Então, o que estava acontecendo no contexto de Malaquias? As famílias, por causa dessa falta de volta para a palavra de Deus, de conversão, as famílias lá de Israel estavam destruídas. Lembra? Os homens estavam abandonando as suas esposas e se casando com adoradoras de deuses estranhos. Divórcio no meio do povo de Deus, a ponto de Deus dizer aqui: olha, eu estou contra vocês, porque vocês estão abandonando a mulher da mocidade de vocês e se casando com adoradoras de deuses estranhos. E eu odeio o repúdio, odeio o divórcio. E ele diz que isso era uma violência. O divórcio era uma violência. Por quê? Porque o que estava acontecendo em Israel é que as famílias estavam sendo rasgadas, dilaceradas, destruídas, por causa dessas relações ímpias, contrárias à palavra de Deus. E quem é pai, mãe, quem é pastor, quem é líder, quem trabalha na área do direito, quem lida com famílias disfuncionais, sabe muito bem como é que ficam as relações na família. Aí o texto está dizendo assim: quando esse Elias vier, essa obra de Deus, preste atenção nisso aqui, meus irmãos, que isso aqui é maravilhoso. Essa obra de Deus, ela não é pura e simplesmente uma obra escatológica. Ele não está olhando só para o futuro, só para esse dia do Senhor, esse dia terrível, lá na frente, escatológico, que eu vislumbro, que eu almejo. Sim, eu almejo. Mas ele tem uma obra também presente, uma obra agora, no meio do povo de Deus. Ele estava levantando o profeta para que ele não só anunciasse esse dia de juízo, esse dia terrível, esse dia escatológico, mas para que a mensagem do profeta fizesse diferença na nação, no meio do povo. Como? Ele resolvesse o conflito entre as gerações e ele resolvesse o problema da harmonia familiar no contexto das famílias. Ele vai fazer com que o coração do pai se volte para o filho e o coração do filho se volte para o pai. Sabe por quê? Uma coisa tão básica que eu ouvi na igreja desde criança é que quando a família vai mal, a igreja vai mal. O problema da nação de Israel era um problema das suas famílias. Começava lá, na casa, no seio do lar. Lá. E aqui, meus irmãos, eu poderia fazer outra mensagem, mas eu só tenho aqui 5 minutos no máximo. Porque eu falei aqui de lembrar da palavra, de buscar a palavra. Falei aqui do pastor que tem que pregar a palavra, que tem que ser um verdadeiro profeta, que tem que instruir. Sim! Mas deixa eu dizer uma coisa bem clara para você. A responsabilidade de ensinar a palavra de Deus para os seus filhos não é do pastor, nem é da igreja em primeiro lugar, é sua. É sua. É lá na sua casa que você vai ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. E se a sua casa está disfuncional, se o seu coração não é convertido aos filhos, se os filhos não têm o coração convertido aos pais, se essa família está sem harmonia, sem paz, sem a bênção de Deus, essa família vai fazer com que a igreja se prejudique. Por isso que o profeta ele vai fazer com que o coração seja voltado para os filhos e os filhos voltem o coração para os pais. Meus irmãos, nós vivemos uma crise muito grande hoje.
Nós estamos transferindo a educação dos nossos filhos para a escola, e aí o pai e a mãe ficam revoltados no dia que é feriado, ou se está chovendo, vai levar o menino de todo jeito para a escola. Por quê? Porque não quer o filho em casa, está transferindo para a escola. Essa semana, Apolo começou a estudar, e Lídia voltou à aula, e eu estou levando eles, eu e Gisnete. E eu fiquei admirado, pastor Romeu, a professora suplicando aos pais, olha, pelo amor de Deus, quando der a hora, venha buscar seus filhos. Porque tem pai que a aula termina, ele vai buscar depois de 2, 3 horas. Venha buscar seus filhos ficam chorando, seus filhos ficam desesperados para voltar para casa, ele vê os pais pegando os outros, e cadê meu pai, cadê minha mãe, me abandonou? Famílias disfuncionais. Está transferindo para a igreja, para a escola dominical, para o departamento infantil. E aí diz, não, meu filho não está na igreja porque a igreja não tem um bom departamento infantil, não tem uma boa escola dominical, meu filho não conhece a Bíblia. Irmãos, há poucos dias a irmã aqui do departamento infantil falou para mim, tem filhos nossos aqui, que já falou coisas absurdas ali no departamento infantil, e as crianças falam, viu? Filho de crente, que chega lá atrás, com uma mentalidade completamente mundana, pagã, que não sabe nada da Bíblia, que não sabe o que é oração, que não sabe nada de Deus, e com coisas terríveis. E aí você quer jogar para a professora de escola dominical? Para ela fazer milagre? Em casa você não ora, você não lê a Bíblia, você não conta as historinhas da Bíblia para o seu filho, você deixa ele na televisão, você não tem o coração convertido para os seus filhos. Cuidado, meu irmão. Cuidado, invista no seu filho, invista nessa geração. Se você não investir, o traficante vai investir, a prostituta vai investir, o mundo vai investir. Olhe para a sua casa, olhe para dentro do seu lar. Invista. Leia a Bíblia com eles, ore com eles. Criança chega perto do pai e da mãe, ele está no celular, ele manda a criança sair. Um dia você vai querer essa criança perto de você e já era. Já era. Essa semana eu estava lendo um livro, me preparando para pregar. E Apolo veio perto de mim, vovô, e querendo... E Apolo está naquela fase do que é isso, né? O que é isso? O que é isso? Meu amigo, ele pergunta mais do que a minha vozinha que foi para a glória. E aí eu disse, Apolo, vá para ali que o vovô está estudando. E na hora veio aquele negócio assim. E quando você não tiver mais condições de estar com ele? E aí eu fechei. Vem cá, vovô. Invista no seu filho. Peça a Deus, Senhor, me dá a graça de ter um coração convertido para os meus filhos, para a minha família, para a minha casa. Me dá a graça de ter o coração dos meus filhos convertido a mim. Meu irmão, o maior herói do seu filho tem que ser você. A pessoa que sua filha vai se espelhar tem que ser você, minha irmã. Tem que ser você. Cuidado se eles estão encontrando espelho lá fora. Então, o profeta diz, olha, Deus vai fazer algo na nação, começando pelas casas. Converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, antes que eu venha e fira a terra com maldição. Não existe maldição maior do que uma família destruída. Você pode ter dinheiro, você pode ter diplomas, você pode ter honrarias humanas, você pode ter tudo. É um herói fora de casa. E quando chega em casa, o lar está destruído. Valeu de quê, meu irmão? Você é doutor, PhD, DDD, é tanta coisa. E o filho nas drogas, a filha na prostituição, destruído. Um dos grandes pregadores do nosso país, o pastor Romeu sabe muito bem, na época, o reverendo Antônio Elias. Não tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Mas ele foi o Hernandes da década de 80, 90. Mas eu vi uma coisa sobre o reverendo Antônio Elias que me chamou a atenção. Houve um período que um dos filhos dele deu trabalho. Ele pediu licença do ministério um tempo para ir cuidar do filho. E só depois ele voltou. Porque a minha primeira igreja é a minha casa.
sou sacerdote do meu lar. E antes de cuidar de vocês, eu tenho que cuidar da minha casa, da minha família. Eu tenho que ter o coração convertido aos meus filhos. Faça isso, meu irmão. Faça isso em nome de Jesus. Porque quando a sua casa estiver bem, quando a sua família estiver bem, quando o seu lar estiver harmônico, quando na sua mesa tiver alegria, tiver regozijo, tiver festa, a igreja vai ter festa. Porque nós somos o resultado das famílias. Nós somos essa grande família que é resultado do lar, dos lares. Vocês vieram de um lar agora e estão formando aqui a igreja do Pirangi. Então, que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração. Mas não esqueça, tudo começa com a ordem. Lembrai-vos da minha palavra. Lembrai-vos da lei de Moisés. Lembrai-vos da palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, que nós insistimos tanto com a pregação, com a exposição bíblica. Por isso que nós recomendamos tanto a leitura da Bíblia, a leitura de livros, e que você busque a Deus, que você vá à igreja, que você se envolva, que você faça a obra do Senhor, para que Deus te abençoe mais e mais, e prepare você para aquele dia, que para uns será choro, para outros será um dia de alegria. Que as palavras de Malaquias encontrem guarida no nosso coração, e transforme a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Passa a palavra.